Vamos então ao tema de fundo desta edição. Como anunciamos logo no início, vamos analisar a implementação de um grande projeto, o chamado megaprojeto da Sasol. Tem 20 anos de operações em Moçambique. Vamos procurar perceber quais os impactos socioeconómicos deste projeto e de que forma é que terá contribuído para a dinamização da economia. Ovidio Rodolfo, mais uma vez, bem-vindo ao Semanário Econômico. Certamente que está familiarizado com as percepções e as afirmações a miúdo são feitas de que os megas projetos do tipo da dimensão da Sasol, poucas ligações económicas promovem, deixam muito pouco como contributo e tiram muito mais. Esta é a percepção que existe relativamente a estes projetos. No caso concreto da Sasol, eu gostaria de perceber em que medida é que a Sasol contribuiu ou tem estado a contribuir para a dinamização da nossa economia, tendo em conta a questão das expectativas, tendo em conta também esta questão do efeito multiplicador destes projetos, designadamente as suas ligações com os diferentes setores produtivos. A questão central é se a Sasol tem evidências e argumentos para contrariar estas percepções a partir da sua própria experiência. Muito obrigado. Mais uma vez, boa noite aos telespectadores. Como tive a ocasião de afirmar logo no início desta conversa, é com algum orgulho, com um sentimento de, não diria dever cumprido, mas parte da sua responsabilidade cumprida como Sasol, como uma corporação que aposta no desenvolvimento do país e dos locais onde ela opera, no caso concreto Moçambique. Devo começar por dizer que, envolvidos estes 20 anos, como eu dizia no início da nossa conversa, tivemos nossos desafios na forma de como responder aquilo que eram as expectativas das três partes. Quando eu digo três partes, como eu disse, é a parte do governo como um todo, central, provincial, local, distrital, a Sasol, por outro lado, com as suas expectativas, e também as comunidades. Envolvidos estes 20 anos da Sasol, eu gostaria de, tanto responder ou colocar a sua contribuição para o desenvolvimento socioeconômico de Moçambique na seguinte vertente. A primeira vertente, eu diria, é a vertente de contribuições fiscais. Portanto, a título de exemplo, nos últimos 5 anos, a Sasol tem estado na lista, para não dizer mais, de um dos maiores contribuintes em impostos no país. E, concretamente, o ano financeiro 23, fomos o maior contribuinte de impostos em Moçambique. Portanto, como podem saber, os impostos são a grande contribuição para aquilo que eu chamaria de orçamento geral do Estado. Isto naquilo que chamaria de obrigações fiscais. Era para deixar esta nota sobre onde a Sasol se posiciona. A segunda componente é aquilo que eu chamaria a contribuição de Moçambique da Sasol para o desenvolvimento do país. E olhamos, todos nós sabemos que energia ou eletricidade é um fator catalisador do desenvolvimento. A partir da energia, nós temos todo o fator multiplicador que a energia traz. E é neste contexto que pode-se ver que a presença da Sasol nestes 20 anos, quando ela entra em operação em 2004 e olhamos para aquilo que é hoje, 2024, cerca de 450 megawatts de energia que hoje temos, que permitiram todo este desenvolvimento com maior incidência para o Maputo, quando eu digo Maputo, cidade, província, para não dizer a zona sul como um todo, olhando bem para Inhambane, as ilhas, tudo isto, é graças à geração ou produção de 450 megawatts aproximadamente de energia que é feita a partir do gás extraído dos jazigos de Pandetemane. Esta fotografia não existia, esta fotografia que hoje temos e que contribui diretamente
para todo o efeito multiplicador para a nossa economia foi trazido graças à implementação deste projeto da Sasol, envolvidos estes 20 anos. Portanto, falei da sua grande contribuição em impostos, falei da contribuição da matriz energética. E eu sempre dou, a título de exemplo, tudo que a gente vê, se a gente só pegar no caso concreto da cidade de Maputo, temos esta baixa toda. A gente vê, temos as zonas de expansão de Maputo. Se alguém se recorda, há uns 20 anos atrás, nós tínhamos problemas sérios de energia elétrica. Mas a cidade, no mínimo, o Maputo, a título de exemplo, cresceu mais de 30%. E se nós nos perguntarmos por que inversamente os problemas de energia não estão lá, um dos elementos contribuintes para isso é a presença das operações da Sasol. Quais os exemplos mais concretos dentro destes 450 megawatts que se referiu? Quais os exemplos mais concretos e que demonstram eventualmente a própria participação do empresariado nacional, do setor privado moçambicano nesta cadeia de valor de aproveitamento do gás que vem dos jazigos de Panditemane? Bem, eu como ia dizendo, tanto falei aqui, digamos, da contribuição energética, claro que aí vem, como disse, os efeitos multiplicadores. Mas também quando fala de participação, digamos, do setor empresarial, pequenas e médias empresas na cadeia de valor, eu devo dizer de que assinamos em 2020 também o plano de conteúdo local com o governo, onde temos metas claramente estabelecidas e temos pilares claramente definidos, que é a capacitação das pequenas e médias empresas para poderem participar em projetos desta natureza, aumento de gastos com as empresas locais, capacitação, como eu disse, capacitação, aumento das empresas, financiamento ou criação de condições de financiamento, transferência de tecnologia e capacitação. Estes 5 pilares foram claramente desenvolvidos com particular incidência nos últimos 5 anos, onde é visível a participação das pequenas e médias empresas na cadeia de valores, pelo menos, prestadas pela Sasol. Devo dizer de que esta capacitação não foi direcionada somente para servir a Sasol, mas todos os outros megaprojetos, quero acreditar que tem o MOMA, a Areias Pesadas e tantos outros projetos em que estas mesmas empresas, passando por esta capacitação, que agora está na fase até de acreditação internacional de algumas destas mesmas empresas, hoje é uma realidade. A título de exemplo, nós temos nas nossas operações em média aproximadamente cerca de 50 milhões de dólares, que é o que se gasta com as empresas na prestação de serviços. Deste valor, nós quando iniciamos as nossas operações em 2004, cerca de pouco mais de 20% é que os fornecedores eram pequenas e médias empresas moçambicanas. Hoje esta fotografia está completamente revertida. Portanto, cerca de não menos de 75% deste valor é tanto absorvido, ou melhor, é gasto com as empresas, pequenas e médias empresas moçambicanas. Devo aqui deixar uma marca muito clara. Deste valor, aproximadamente 50 milhões de dólares, como eu disse, a província, ou fornecedores da província de Inhambane, e com particular incidência o norte de Inhambane, onde estão as operações, praticamente menos de 0,5%. Em termos de valores absolutos, pouco menos de 500 mil dólares é o que era gasto anualmente com as empresas sediadas naquela parcela do país. Hoje, na província de Inhambane, nós temos aproximadamente pouco mais de 10 milhões de dólares que são gastos com as empresas sediadas naquela parte do país. O projeto, o PSA, é parte estruturante deste projeto. Como é que este projeto se posiciona hoje no contexto atual nesta questão da massificação do consumo do gás para o país, na domesticação do gás? O que é que está-se a passar efetivamente e quais os principais marcos do acordo PSA? Nós completamos 20 anos agora e com alguma felicidade temos
a afirmar que vamos passar para a fase de produção da licença PSA. Ou seja, uma completa 20 anos e a outra começa exatamente no final deste ano, entra na fase de produção, que é a licença PSA, ou contrato de partilha de produção. Qual é a grande diferença entre estas duas licenças? Eu falava aqui da contribuição, tanto das operações de Sasol nos últimos 20 anos, claro, falei da sua contribuição energética, mas também ainda há que falar o gás veicular, que também vem da licença PSA, o gás canalizado, em parceria NH com o gás, que também é dos jazigos de Temane. A grande diferença, mas tudo isto representa aproximadamente pouco mais de 20% de toda a produção da licença PPA. É pouco mais de 20%. Hoje, há 20 anos era zero, hoje é monetizado no país. A licença que vai entrar na fase de produção agora, que é o PSA, tem exatamente uma fotografia contrária. Mais de 60% do gás extraído desta nova licença vai ser monetizado no país. E muito concretamente com a produção de mais 450 megawatts de energia elétrica através da central CTT e também as outras componentes, como é o caso de produção de 30 mil toneladas de gás doméstico, o que vai reduzir aquilo que é a importação deste bem no país em pouco mais de 65% a 70%, facilitando assim, ou colocando este produto mais próximo e à mão, digamos, das nossas comunidades. Como é que se articula neste momento estas duas licenças, portanto, esta licença PSA relativamente à licença PPA? Bem, a licença PPA vai continuar, naturalmente, parte dela vai hospedar a nova licença, ou seja, parte dos serviços que a nova licença poderia criar vão ser hospedados pela licença PPA. O que é que isso significa? É que parte dos rendimentos que o PPA vai tendo vão crescer porque vão prestar serviços à licença PSA. Mas devo aqui dizer claramente que também em termos de mão de obra direta, nós somos aproximadamente 300 trabalhadores e com a entrada em funcionamento no final do ano, início do ano calendário 2025, a Sasol terá um acréscimo de aproximadamente 100 colaboradores como posições permanentes. Naturalmente, prestadores de serviços, há um crescimento muito maior que há de se verificar com a entrada da licença PSA. Muito bem. Olhando para o futuro, olhando para as perspectivas, obviamente que as necessidades do país face às suas aspirações de desenvolvimento socioeconómico são ainda maiores do que aquilo que foram do que aquilo que eram em 2020, já eram grandes nessa altura e hoje acredito que são muito maiores, mesmo porque só o crescimento demográfico já coloca tanta demanda do ponto de vista daquilo que são responsabilidades do Estado e das empresas para o desenvolvimento socioeconómico. Fazendo uma perspectiva com o caso da Sasol, houve informações de que novas pesquisas foram feitas, novas descobertas foram feitas. Pode nos colocar estes eventos dentro dessa perspectiva dos próximos tempos para a Sasol? Mais uma vez contextualizamos, a licença PPA faz 20, a licença PSA de partilha de produção com uma fotografia em que mais de 60% do gás produzido vai ser monetizado no país, que é a licença PSA, que entra na sua fase de produção final deste ano, início do ano calendário 25. Temos o terceiro componente, como disse bem, que é perspectivas futuras. Portanto, neste preciso momento, a Sasol, em parceria com o governo e os outros atores, continua na procura, na aceleração de novas licenças. No caso concreto, temos a licença PT5C, que é Pan de Temane 5C, e que, portanto, que os caros telespectadores tiveram a ocasião, de certeza, de ouvir há uns meses, de que foi anunciada uma descoberta. Neste preciso momento, aquilo que são os nossos compromissos seguintes são fazer aquilo que nós chamamos fase do appraisal, ou fase de apreciação
da descoberta, que é para dentro dos próximos 15 meses, 15 a 24 meses, houve efetivamente novas descobertas. Ou mesmo novas descobertas. Nós vamos continuar, portanto, com aquilo que foram as oportunidades que o governo foi lançando para esta parte do país, a região sul, nós chamamos Southern Cone of Mozambique, procurarmos ver se conseguimos encontrar mais reservas de gás. Contudo, nesta fase concreta, de forma muito específica, vamos entrar na fase de apreciação daquilo que é a descoberta do PT5C, fazendo mais furos para poder efetivamente determinar os volumes de gás e todos fazemos votos para que, de facto, em quanto tempo é que acha que resultados mais conclusivos podem ser anunciados do ponto de vista desse volume? Bem, pelo menos nos próximos 2 a 3 anos é o trabalho que deve nos dar uma fotografia da dimensão de comercialização da licença PT5C. Naturalmente, todos nós sabemos que estamos a falar de até 2045 de um período de transição, ou seja, o famoso tema no mundo que é descarbonização. E tudo que nós podemos fazer para transformar este recurso, que é o recurso da transição, em dinheiro, para poder o país colocar outras prioridades ou usar este mesmo fundo para outras prioridades, melhor. Portanto, a aceleração da procura de novas descobertas, pelo menos nesta região do país, é uma prioridade para a Sasol e, naturalmente, temos o apoio do governo e dos outros stakeholders para que isto aconteça e a gente não tenha que deixar devolvidos nos próximos 30 a 40 anos, tenhamos que deixar este gás não explorado. Outro tema que já se referiu de alguma forma tem que ver com a abordagem do conteúdo local. Referiu-se a este aspecto quando questionei sobre a questão das ligações com os setores produtivos. De qualquer das formas, a percepção que existe é que há uma abordagem muito específica da Sasol na promoção do conteúdo local e até também aqui associada à questão da responsabilidade social. Como é que a Sasol se posiciona e se define neste contexto de desenvolvimento do conteúdo local? Disse-o muito bem, eu fiz uma breve passagem pelo conteúdo local na minha anterior intervenção. Nós assinamos com o governo o nosso plano de conteúdo local. E este plano de conteúdo local tem componentes muito específicas. Como eu disse, tem aumento das despesas com empresas locais. Dei o exemplo dos 50 milhões, que é o custo médio, 45 a 50 milhões de nossas operações. O que é que aconteceu nesta trajetória dos últimos 5, 6 anos, em que a fotografia de menos de 20% passou para mais de 70% com empresas locais e com particular enfoque às empresas na região de Inhambane. Naturalmente que isto também foi acompanhado com capacitação destas pequenas e médias empresas, mas também não só, a criação de um fundo fez parte, porque as empresas têm os seus desafios de tesouraria e também os seus desafios em termos de dinheiro da banca e os custos, digamos, financeiros deste dinheiro. É neste contexto que se cria a Sasol e o BCI criam um fundo para responder a estes desafios de conteúdo local, onde neste momento em que estou a falar consigo, já estão, tanto nós assinamos, o fundo está em funcionamento há cerca de 2 anos e nós já desembolsamos cerca de 1,2 milhões e é com alguma satisfação que nós podemos dizer que muitas das pequenas e médias empresas encontraram neste espaço uma solução para os seus problemas. E daí resultando da maior participação das pequenas e médias empresas. Mas também ligado a isto, do conteúdo local, temos o capital humano, onde também está claro o nosso compromisso em desenvolver o capital humano. Aqui deixaria somente algumas marcas como a formação, neste caso na área do petróleo e gás e afins, e as outras de área industrial, dentro e fora do país. Temos bolseiros, neste momento nós já temos mais de 60 formandos, quer fora e dentro do país, ao nível de licenciaturas. Também temos, em parceria com o MIREM, e também temos, com parceria com a Universidade Eduardo Mondlane, que é a nossa universidade de referência em Moçambique, os cursos de, portanto, mestrado em processamento de hidrocarbonetos, onde já temos aproximadamente 100 graduados e cerca de,
pessoas que passaram por esta formação e aproximadamente 50 já com as suas dissertações ou concluídas ou na fase de conclusão. Aqui nós gostamos de deixar isto para dizer de que a capacitação ou desenvolvimento do capital humano é de vital importância para a Sasol. Ligado ao mesmo fator, temos a formação vocacional, onde nós já temos até hoje pouco mais de 500 jovens formados em várias áreas digamos, da educação técnico-profissional. Bem, vou concluir mais ou menos como começamos. Passados estes 20 anos, qual é a grande lição que a Sasol reteve decorrente das suas atividades, das suas operações em Moçambique? Muito obrigado. Relativamente a um sumário, fazendo uma reflexão da presença da Sasol nos 20 anos, uma das primeiras, digamos, um dos primeiros dados que nós levamos de reflexão é de que a discussão e a conversa permanente entre o investidor, neste caso a Sasol, o governo aos seus níveis, desde o distrito até o nível central e as próprias comunidades, é algo para se poder preservar e manter sempre vivo. Quando nós dizemos isto, também falamos da sociedade civil como um todo, porque nas nossas interações não nos limitamos somente a estas três partes, mas também temos, inclusive, fóruns, chamados fóruns com a comunidade aberta, onde são organizações de comunidade de base, onde ouvimos todo tipo de preocupações e como é que eles veem a nossa participação, a nossa atividade dentro do país. Ovidio Rodolfo, muito obrigado e seguimos com atenção para os próximos 20 anos da Sasol. Queremos todos sentir no nosso cotidiano os impactos advindos das atividades que a Sasol desenvolve em Moçambique. Muitíssimo obrigado. Ficamos por aqui relativamente a este tema de fundo.